Eu sou o professor Jorge Miguel, sou procurador-chefe da autarquia do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, uma autarquia ligada à Secretaria dos Transportes do Estado. E sou professor aposentado de Direito Penal da Universidade Mackenzie, onde trabalhei longos anos da minha vida. E lá também me formei, e lá também fiz a pós-graduação. Eu resolvi ensinar, demonstrar e oferecer aos meus colegas advogados a proposição de Os-Lusíadas, fazer um estudo de Os-Lusíadas. Isso com a finalidade também de dar algumas pequenas informações ao advogado quando ele está fazendo sua petição, requerendo ou propondo. Então, dos Lusíadas de Camões, eu vou tirar alguns ensinamentos de redação jurídica. Vocês estão lendo aí comigo a proposição de Os Lusíadas. Camões começa Os Lusíadas assim, como vocês estão lendo comigo. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Essas são as duas estrofes, duas oitavas, com as quais Camões inicia Os Lusíadas. A vida de Camões é um pouco misteriosa. Documentos sobre a vida dele temos 3, ou forçando um pouquinho, 4. Temos mais ou menos por volta de 1500, quando ele foi preso por ter ferido Borges com a espada em sua orelha. Temos também um outro documento da libertação de Camões, jovem ainda, para lutar nas Índias, em troca de sua libertação. Temos também algumas vantagens escritas por D. João que ele obteve com Os Lusíadas de Camões. Temos também o dia da publicação de Os Lusíadas, por conseguinte a sua liberação para publicação, 1572. Sua morte, dia 10 de junho de 1580, é dedução. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Santana e de longos tempos e vários séculos tentaram localizar o local. Mais ou menos por volta de 1860, um poeta Castilho, que foi membro de um conselho para essa decisão, depois de 3 ou 4 concílios fracassados, tiveram a solução: remover todos os corpos do cemitério de Santana e enterrá-los no mausoléu São Jerônimo, ali em Belém, que quem vai para Portugal faz visita obrigatória. Então, Camões, com restos mortais de todos enterrados no cemitério de Santana, repousa na igreja de São Jerônimo, em Portugal, ao lado de Fernando Pessoa e Vasco da Gama. Um detalhe: Portugal é o único país do mundo em que o Dia da Pátria, desde 10 de junho, é feriado nacional.
Não é o dia de um valente guerreiro, nem de um rei, nem de um herói que foi buscar a liberdade através das armas. É o dia de um homem que escreveu poesia. Aliás, no mosteiro de São Jerônimo, poucos estão enterrados. Entre eles, 2 poetas, Fernando Pessoa e Camões. E Vasco da Gama. Os Lusíadas tratam da viagem que Vasco da Gama iniciou em julho de 1487, saindo de Belém, de Portugal, do Tejo, na confluência do oceano, descendo as costas africanas, contornando o Cabo da Boa Esperança, para descobrir e chegar até o caminho das Índias. Essa é a história dos Lusíadas. É a viagem. É a viagem para um pretexto: exaltar o povo português. O herói dos Lusíadas não é Vasco da Gama, é o povo português. É possível que no passado nós lemos os heróis Enéas, Ulisses. Aqui não. Aqui o herói nacional é o povo português. Então, sua saída do Tejo, na confluência com o oceano, desce às costas africanas, contorna o caminho das Índias, para em Melinde, mais ou menos ali perto de Moçambique, e se dirige às Índias. É este o assunto. É lógico que nessa viagem vão acontecer várias coisas. Vasco da Gama em Melinde conta para o rei de Melinde toda a história de Portugal. Praticamente até a metade dos Lusíadas é Vasco da Gama falando ao rei de Melinde sobre a história de Portugal. E aí a história dos reis, a Inês de Castro, a famosíssima Maria, todas as lutas portuguesas de libertação é até a metade dos Lusíadas. A outra parte é a chegada às Índias, às Ilhas dos Amores no retorno, como prêmio pelas conquistas realizadas. Está feita a leitura. Vamos nós entender o que é que está escrito. As armas e os barões assinalados. Armas, como metonímia, os feitos de guerra. Chama-se metonímia, o fenômeno da língua, quando eu uso uma palavra por outra com a qual está numa relação íntima. Ao invés de falar Minas Gerais, eu digo a terra do leite. Ou ao invés de falar o vinho, tomei um porto. Basta a relação íntima. Aquele sacerdote recebeu a batina no ano passado, ou sacerdócio. Fui a um baile e só encontrei paletó dançando, homem. Quer dizer, tudo aquilo que há relação íntima eu chamo de metonímia. Então, as armas, quer dizer, os feitos de guerra e os barões. Que palavra é essa, barões? Barões é varão, com a ideia de macho, valente, viril. Barão, varão. A palavra varão vem do latim viris, de viril. Aliás, 2 palavras importantes correlacionadas, homem e varão. Quando se diz homem, pode-se dizer toda a humanidade. Por exemplo, o homem é mortal. Ou Deus criou o homem. É lógico, pressupõe também as mulheres, as crianças e os velhos. Homem é humanidade. Na Bíblia, em 75 lugares do texto, está escrito que Jesus Cristo é o filho do homem. Não é de José, porque não é filho. É filho da humanidade. A palavra, então, homem reservado ao sexo masculino no passado era essencialmente varão. E em Portugal, o feminino de varão é virago. No Brasil também. Mas lá tem uma pejoração um pouquinho
além. Virago é a mulher que tem aspecto masculino. Então as armas e os varões, assinalados, marcados, com sinal, sinal na testa, sinal na cabeça, colocado pelo destino, pelos fados, assinalados. Caim matou Abel e foi assinalado na testa como assassino. No Novo Testamento, São João diz que quem tiver inteligência que calcule o nome da besta, porque o nome da besta é 666, assinalado no crânio. Vocês já assistiram alguns filmes em que o garoto, vindo por ordem do diabo, tem no crânio o número 666? O padre, quando batiza uma criança, pega o óleo santo e lhe passa na testa, assinala que daquele momento em diante ele é cristão e não pagão. As armas, os feitos de guerra, e os barões, os heróis, os valentes, assinalados, marcados para descobrir o mundo. Marcados para descobrir o mundo. Essa ideia de assinalados é a ideia de predestinados. Dizem que Dom Dinis, lá atrás, em 1300, já plantava eucaliptos e pinhais para as futuras construções dos navios. E Fernando Pessoa, num poema célebre, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra toda fosse una, que o mar unisse, já não separasse. Criou Dom Afonso e Henrique, e eles foram desvendando o mundo. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, e viu-se a terra toda de repente surgir redonda do azul profundo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis o quê? Que o mundo se unisse. Deus quer. O homem sonha. Quem sonhou? Portugal. E a obra nasce. Sonhou porque eles foram assinalados por Deus para descobrir o mundo. Quando o impossível tornar-se possível, só pode ser realizado por aqueles que sonharam. As armas e os barões assinalados. Que da ocidental praia lusitana, outra vez uma metonímia, da ocidental praia lusitana, um pedaço pelo todo, Portugal, de Portugal, que da ocidental praia lusitana, metonímia. Eu posso usar a parte pelo todo como uma relação íntima. Bilac diz, asas tontas de luz cortando o firmamento, asas são os pássaros, a parte pelo todo. E tomar um café da manhã pode pressupor a manteiga, pode pressupor o pão e o leite, a parte pelo todo. Então, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. De fato, ninguém navegou estes mares e aqueles mares. Se na Grécia havia bons navegadores, não navegaram mais de 100 quilômetros. E Vasco da Gama, saindo de Portugal, indo para a Índia e retornando, ele fez mais de 20 mil quilômetros. Numa nave que tem teria o tamanho hoje de um caminhão um pouquinho grande. Esse é o tamanho de um barco, atravessando os mares em busca dos descobrimentos. Hoje, quando o astronauta vai à Lua, ou vai para o espaço, ele está numa segurança absoluta. Todos os técnicos que estão em seu apoio. Ele faz, como eu li, reunião com o filho lá na escola, reunião escolar, estando lá em cima no espaço. Ele está seguro? Estes saíam 100, 120 para uma navegação, voltava a metade deles e a outra metade da metade doentes e logo faleciam. Por mares nunca dantes navegados. Passaram ainda além da Taprobana. A Taprobana é a ilha do Ceilão.
Se você abrir o mapa, localizar a Índia, lá embaixo no seu pé, a ilha de Taprobana. Por que Taprobana? Taprobana, para a Idade Média, era o fim do mundo. Ali chegariam os navios e cairiam num precipício. Era uma cachoeira imensa. A Taprobana mudou de nome. A ilha do Ceilão. E já mudou de nome. Sri Lanka, há 10 anos atrás, um país moderno. Passaram além da Taprobana, quer dizer, além do perigo que se imaginava, em perigos e guerras esforçados. Esforçados não é o perigo nem a guerra, são eles, as armas e os barões. Os homens que estão com as armas e os barões assinalados, esforçados. Mais do que prometia a força humana, até então. A força humana não chegara até lá. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, que tanto engrandeceram, que tanto defenderam, que tanto se orgulharam. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé. Reis que foram dilatando a fé, aumentando, dilatando, aumentando, expandindo a fé. Que fé? O cristianismo. Porque somos cristãos? Porque Portugal descobriu o Brasil, nos colonizou. Por isso somos cristãos. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé. O império. Que império? Português. Na Índia, no Japão, na China, na África, na América. Foram dilatando a fé e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. Terras viciosas de África e de Ásia. Viciosas. Viciosas porque há vícios. Segundo o autor, segundo o poeta, aqueles infiéis, talvez muçulmanos, que estavam no norte da África, no Oriente Médio e na própria Europa. Então, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Heróis, liberta-se da lei da morte. Normalmente a morte traz o esquecimento. Bastam 2 gerações. Eles vão se livrando da lei da morte e não serão esquecidos nunca. E cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, o engenho e a arte. O engenho, a arquitetura de construir, e a arte, a beleza do verso. Se a tanto me ajudar esses 2 elementos, eu cantarei isso que eu estou dizendo. Vamos, mais ou menos, colocar o texto numa ordem melhor, para você entender melhor. Observa lá embaixo, penúltimo verso. Espalharei por toda parte, eu espalharei por toda parte as armas dos barões assinalados, que da ocidental para a lusitana, para o Mares, etc. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas. É isso que eu vou espalhar por toda parte. Isso numa condição, se me ajudar o engenho e a arte. E de uma maneira, cantando, que são os versos. Nessa estrofe, em ambas essas estrofes, estão todos os planos dos Lusíadas. O plano da viagem. O que ele vai escrever, importante isso, para depois eu falar, o que pode me ajudar numa redação jurídica? Vamos lá, chegaremos lá. Observe, o plano da viagem que ele faz na obra inteira já está aí. A viagem já está aí. Observa. As armas, os barões assinalados, que da ocidental para a lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras forçados,
mais do que prometia a força humana, é a viagem. E da viagem ele vai falar em toda a obra. Também está aí o plano da história de Portugal, que também faz parte de metade dos Lusíadas. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas de África e de Ásia. E também está aí o heroísmo, que é a característica fundamental do texto. Os Lusíadas expressam a glória do povo português. Ali, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. O plano da viagem, o plano da história e o plano do heroísmo já estão nas duas primeiras estrofes. Tudo que ele vai cantar daqui para frente é isso que ele acaba de anunciar nas duas estrofes. A gente percebe nesse texto todas ou quase todas as características do Renascimento. Primeiro, a humanidade é uma característica do Renascimento. A humanidade é a valorização do ser humano. Um povo pode passar sua cultura ligando tudo a Deus, ao Criador, aos santos. De manhã, à tarde e à noite, o nome de Deus na fala, no cumprimento, na despedida, e tudo que acontece é causa divina. Esse mundo é um mundo teocêntrico, como o mundo islâmico de hoje. Mas o mundo pode ter uma expressão humanista, como no Renascimento, ou como no século do arcadismo, do iluminismo, mais tarde. É quando o homem é o centro do universo. O homem é o centro do universo. Toda dimensão é humana. Nesse texto, e nos Lusíadas inteiros, poucas vezes, uma ou duas, pode se referir ao Deus cristão. Toda a linguagem dos Lusíadas é o Deus pagão, aquele que hoje sabemos que é fantasia. Por conseguinte, o ser humano é o foco de toda a sua dissertação. Observe o humanismo do texto. Armas, barões, passar além da Taprobana, as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando o império. É problema de ser humano, não é de divindade. Então, o humanismo é uma característica fundamental dos Lusíadas e do Renascimento. O Renascimento é um período literário de 1450 a 1600, mais ou menos. Um século e meio, fenômeno que inicia na Itália e foi de uma grandiosidade expressiva nas artes todas, na literatura, na pintura, na escultura, nas artes todas. A universalidade. Quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, ele falou do céu, da terra, do céu, do inferno e do purgatório. Céu, inferno e purgatório. É o que se falava na Idade Média. E estávamos na Idade Média. No Renascimento não se fala mais de céu, nem de inferno, nem de purgatório. Fala-se da terra e do mar. A pintura é a terra e o mar. Mesmo a Mona Lisa está sob uma paisagem, à frente de uma paisagem que revela a terra. E quando eu digo do mar, e as pinturas me trazem o mar, eu estou no movimento renascentista. O assunto de Os Lusíadas gira em torno de oceanos e mares. O formalismo é típica do Renascimento. O que é formalismo? Essas estrofes, esses versos que vocês estão vendo, todos eles têm uma prévia definição. Eles têm, primeiro, todas as estrofes têm 8 versos. E nós temos nos Lusíadas 1816 versos. 1816 versos, assim como se está vendo. Oitava real. Oitava real
Porque a rima se faz assim, olha, a primeira com o terceiro verso, o terceiro com o quinto e lá embaixo os dois sextos. O sexto com o oitavo. A segunda com a quarta e com a sexta. Então vai dar, olha, assinalados com navegados e esforçados. Lusitana com Taprobana e Humana edificaram com sublimar. Essa posição é assim todos os dias. Veja a segunda estrofe. Gloriosas, aviciosas e valerosas, dilatando, devastando e libertando. Parte e arte. Isso é fixo. Além do mais, cada verso tem 10 sílabas poéticas. Se vir meu dedo aqui cantando, as armas e os barões assinalar. Eu desprezo a última. 10. 10 com pausa na sexta. As armas e os barões assinalar. Sexta e décima. É música. E, por conseguinte, nos 8.600 versos, nós temos essa mesma posição de sílaba em todos os versos comandados, em milhares de estrofes desse tipo. Quer pegar o segundo verso? Que da ocidental praia Lusitã, por mares nunca dantes navegar, passaram ainda além da Taprobã. Então, são versos chamados heróicos, com pausa na sexta e na décima. Os versos obedecem uma posição fixa, AB, 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 CC. Se eu nominar A o primeiro e B o segundo, e C o último, AB, 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 CC, essa é a posição. E se isso vale para todos os versos do Renascimento, isso é o que? Formal. E por ser formal é o que? Racional. E por ser racional é o que? É ideal. E por ser ideal é universal. Porque a beleza é a forma. Isso é Renascimento. O texto é racional. Ele não é emocional. A emoção está contida. O que ele está dizendo aí é a realidade. É diferente, por exemplo, de Gonçalves Dias, no romantismo. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Ele está lá em Portugal dizendo a terra aqui, dizendo o Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui em Portugal gorjeiam, não gorjeiam como lá no Maranhão. Isso é romantismo, é irrealidade, é fantasia. Mas o texto que você vê nos Lusíadas não há fantasia. A fantasia é invocar deuses mitológicos, mas a realidade é aquela que ele está descrevendo. Isso é o racionalismo do Renascimento. Se eu pudesse comparar o texto com a Idade Média, na Idade Média, eu tinha alguns pressupostos. Na Idade Média, era o teocentrismo. Agora eu vivo o antropocentrismo. Na Idade Média, o espiritualismo. Agora é o racionalismo. Fé, razão, religiosidade, cientificismo, cristianismo, paganismo, céu, terra e mar. O latim a serviço da fé. O latim a serviço da beleza estética. Sobreposição da vida à terrena, vida celeste à terrena, sobreposição da vida terrena à celeste. O Evangelho é modelo de vida. O modelo de vida é a natureza, são as terras e os mares. Vontade de salvação celestial na Idade Média. Vontade de glória e fama terrenas. Santos cristãos. Mitologia. Essas são as características de um texto renascentista. Permita fazer uma pequena análise sintática desse texto, só por uma razão. Um professor
que faz um prefácio dos livros de Padre Vieira, que foi editado agora, todos os sermões pela editora, pela Santa Casa de Lisboa e pela Casa de Moeda de Lisboa, são 30 volumes, magníficos. Ele faz um prefácio e diz o seguinte, lá brincando, eu dou um doce a quem me retirar a oração principal de Os Lusíadas, da primeira e segunda estrofe, diz o professor. Ele foi ministro da Saúde de Portugal, dá aula na Universidade do Porto. Vamos ganhar o doce. Oração principal do texto. Vamos ganhar o doce. Espalharei por toda parte as armas e os barões assinalados e também as memórias gloriosas daqueles reis e aqueles... Está aí a oração principal. Cada termo desse é um adjetivo. Espalharei por toda parte as armas dos barões assinalados, e esses barões assinalados vêm com adjetivação, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras forçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificar um novo reino, etc. E também as memórias gloriosas daqueles reis, também tem uma adjetivação. Que reis são esses? Que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas de África e de Ásia, andaram devastando. E aqueles também tem uma adjetivação, que por obras valerosas se vão da lei da morte libertar. Cantando é um modo, uma oração conformativa. Se há tanto me ajudaram a engenhar arte, é a condição. Quais são? O que eu posso retirar desse texto que me dê também uma lição para minhas escritas jurídicas? Nós escrevemos quase um texto por dia, ou 2 ou 3 textos por dia. Qual é a lição que eu posso tirar desse texto? Olha, eu vou resumir no seguinte. Os clássicos, Padre Vieira é outro deles, Camões, Bernardes. Ele, quando vai começar um texto, eu vou resumir o texto dele em 3 frases. Vê se dá para me seguir e decore essas 3 frases. Quando se fizer uma peça jurídica a fazer, decore o que eu vou falar. Diga o que você vai dizer. Então diga. Diga o que você disse. Vou repetir. Diga o que você vai dizer. Então diga. Diga o que você disse. Se você vai escrever um texto ao juiz, diga o que você vai dizer. No início. Não coloca nada antes desse início. Nada. Diga o que você quer. Diga o que você vai dizer naquele texto. Depois que disse, diga o que você disse. Explique. Desenvolva. Terminou? Volta ao início. Então diga o que você disse. Está feito o texto. Numa defesa jurídica, eu não preciso mais de 2 ou 3 páginas. Estou transmitindo a vocês a minha experiência de procurador. Só estou transmitindo. Não com a ideia de impor. Você deve, suponhamos, num concurso desses que há vários no país, houve a seguinte pergunta. Que o médico, no hospital em São Paulo, exigiu o pagamento do paciente antes de lhe dar a alta. E a alta não lhe era dada se não pagasse o que devia ao hospital e ao médico. E pergunta-se, então, se aquilo é um sequestro, é uma extorsão, ou é uma extorsão, ou é sequestro e cárcere privado, ou é exercício arbitrário das próprias razões.
Depois, depois de assinalar a resposta, era preciso justificar. Então, se eu for fazer uma dissertação sobre esse caso, ou defender este médico na justiça, eu começo dizendo o seguinte: se o promotor o denunciou por sequestro e cárcere privado, é melhor dizer exercício arbitrário das próprias razões. Então diga de pronto: o cliente não praticou crime de sequestro e cárcere privado. Se praticou alguma coisa ilegal, foi exercício arbitrário das próprias razões. Não aceito. Aí você desenvolva. Então, diga o que você vai dizer, já disse. Então diga. Você vai desenvolver. Fecha. Diga o que você disse. Esse é um texto legal. Quando você for responder uma questão lá no concurso que você vai prestar, e é um problema a ser resolvido, diga o que você vai dizer, de cara, de pronto. Depois explica. E depois volta ao texto inicial e confirma aquilo que você disse. É um silogismo. É um verdadeiro silogismo. Anuncia, desenvolve o anúncio e conclui, porque você tem razão na sua argumentação. O que Camões está fazendo aqui? Ele vai escrever uma obra imensa, de 10 cantos, com mais de 8.000 versos. E ele, em 2 estrofes, ele resume a obra toda que ele vai cantar. É isso que eu vou cantar. Estou anunciando, estou dizendo que é isso que eu vou falar. Cantando espalharei por toda parte isso que você está lendo. E isto que você está lendo é o assunto de todos os dias, da sua viagem e da sua história. Quer ver um poema de Camões que ele faz a mesma coisa em vários, e muitos, dos 400, quase na metade. Um soneto. Ele vai desenhar para você sua namorada. Ele tem uma namorada, chamada Ana Tércia. Não vou chamar de namorada. Seu amor, sua paixão. Ele vai descrever sua namorada. Então, usando essa técnica que eu estou dizendo, diga o que você vai dizer. Ele vai falar que a natureza fez uma mulher muito bonita e usou de recursos naturais para construí-la, para formá-la, edificar. Depois, ele explica esse desenvolvimento que ele disse. E, finalmente, ele volta ao início para concluir. Então, primeiro, ele fala que a namorada foi feita pela natureza, com os elementos da natureza. Natureza e não Deus. Nós estamos no paganismo, nós estamos no renascimento. De quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro. E com rubis e rosas, neve e ouro, formou sublime e angélica beleza. Pôs na boca os rubis, e na pureza do belo rosto as rosas, por quem morro. No cabelo, o valor do metal louro, no peito a neve em que a alma tem acesa. Mas os olhos mostrou quanto podia, e fez deles um sol, onde se apura a luz mais clara, que é do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, a natureza chegou a caprichar no quanto podia, em ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. Nesse soneto, você percebeu que diga o que você vai dizer. Eu vou dizer que minha namorada foi feita com elementos da natureza. Então diga. Ele falou onde está o ouro, onde está a neve, onde está a luz do sol, onde está os brilhos da natureza no corpo dela. E finalmente ele volta e fala, viu como a natureza caprichou em tudo, na criação desse meu amor? Diga o que você vai dizer na justiça. Diga o que você vai falar. Então diga. Aí você diz o que você disse. Na exposição oral no tribunal, que nós temos só 15 minutos para falar, apenas 15 minutos, não esbanje os 15 minutos. Não saia do assunto. Diga o que você vai dizer. O Tribunal de São Paulo não tem competência para julgar esse caso. Quem deve julgar esse caso é o Tribunal de Taubaté. É minha tese, vou demonstrar. Demonstre e retome. Se Taubaté é o tribunal competente para julgar,
A sentença judicial de São Paulo é nula de pleno direito. Pronto. Diga o senhor dizer. Então diga. Depois diga o que você disse. Camões, eu falei que uma das características do humanismo, do Renascimento, é o humanismo. E ninguém foi tão humanista, né, como Camões. Hoje, com toda essa história de doença, se fala em utilitarismo, em humanismo, o que deve prevalecer. Prevalece a economia, ou prevalece o homem, essa luta de interesses entre uma coisa e outra. Vamos buscar os valores econômicos em detrimento à vida humana, ou preserva-se totalmente, sem nenhum raciocínio diferente, a vida humana em detrimento ao crescimento econômico? Utilitário ou humanista? Camões tem um texto nos Lusíadas que merece ser dito. Camões escreve a Batalha de Ourique, que no século 1135 o primeiro rei de Portugal, Afonso, trava contra os mouros invasores, que nasce ali o território português, o Estado português. O Império Português começa ali, após a Batalha de Ourique. Diz a lenda que enquanto Afonso Henrique está se preparando para a batalha, era uma madrugada, Jesus Cristo aparece para ele na cruz e entra em seus aposentos para animá-lo. É uma festa, afinal de contas, é uma luta cristã contra mouros, contra muçulmanos. E por conseguinte, Cristo, na sua pessoa, invade o aposento de Afonso para lhe dar prestígio. Ele vai responder ao seguinte: estou ocupado, estou me preparando para a guerra. Vai aparecer para eles, para os muçulmanos que não acreditam. Estou ocupado, não tenho tempo. Quer dizer, essa ideia sutil de fantasia que Camões põe é uma ideia humanista. As estrelas do polo já apartavam, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se a Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia na fé, todo inflamado, assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio o que podeis. No início, Camões disse o que vai dizer. Desenvolve os Lusíadas inteiro, dizendo tudo aquilo que ele disse que ia dizer. E conclui voltando para a grandiosidade de Portugal a valorizar o seu povo. Camões demorou certamente 12 a 15 anos para escrever os Lusíadas. No início, ainda estávamos na glória. No final, enquanto ele está escrevendo, já é a Santa Inquisição, 15 mil mortos na fogueira, fora aqueles que morreram no cárcere sem julgamento. Portugal cai na mão da Espanha em 1580. Camões, numa carta a um amigo, diz: não satisfeitos de voltar para morrer na pátria, morro com ela. Ele termina os Lusíadas ainda valorizando o seu povo, mas um pouco decepcionado. E o epílogo desse fim começa assim: não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enfraquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se aumenta o engenho não nos dá a pátria não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Eu espero que eu contribua um pouquinho para o seu conhecimento. Muito obrigado.